Nós vamos... São os créditos, né, do nosso trabalho. Agremiação Espírita Isabel, 7 de outubro de 2021. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo é Muitos os chamados, poucos os escolhidos, é o capítulo 18. Nós vamos trabalhar os itens 6 a 9. Né? E Vanderlei da Silva Coutinho, que sou eu. Kardec Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, da terceira edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866, 120ª edição, Rio de Janeiro, FEB, outubro de 2002. Nós não vamos projetar o texto, mas vamos trabalhar esse texto. Eu vou ler aqui, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo pode acompanhar. Tá? Nem todo... Foi? Queria pegar outro. Está ali, Vera? Esse é isso aí, não. Não, céu e fé. Está lá, então. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Item 6. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. O item 7. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, e em Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Item 8. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 19. O item 9 é o comentário, a explicação de Kardec. Né? Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus,
Eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo? Ele lhe responderá: Não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios. Que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. É um texto muito bom e muito importante, né? Tanto para nós que estamos encarnados, quanto para os nossos irmãos que estão desencarnados. Atende a todas as necessidades. Vamos trabalhar ponto por ponto para refletirmos sobre esses ensinamentos. Então começa com essa fala de Jesus que foi anotada pelo apóstolo Mateus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, nesse dia, me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Ora, a gente, nesse primeiro item, ele já coloca qual o caminho para entrar no reino dos céus. E é bom lembrar que o reino dos céus não é um lugar que recebe as pessoas após a morte. Jesus disse onde que está o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de vós. Está dentro de cada um. Ou seja, é um estado de alma. Naturalmente, quando nós conquistamos desculpe, quando nós conquistamos, nem que seja uma parcela desse reino dos céus dentro de nós, onde estivermos, nós exteriorizaremos esse estado de alma. Vocês conhecem pessoas
assim como Jesus diz que o reino dos céus está dentro de nós, a ausência do reino de Deus, dos céus, dentro de nós poderíamos nomear como sendo o inferno. Ou seja, tanto o reino dos céus está dentro de nós, quanto a ausência dele dentro de nós significa um estado de alma de tormento, de desequilíbrio, de sofrimento íntimo que a pessoa sente. Então, quando nós temos algum desenvolvimento nessa área, nós exteriorizamos esse estado de alma. A gente conhece pessoas que têm esse clima interior já um pouco conquistado. Não sabemos avaliar o quanto foi conquistado. E estar ao lado dessas pessoas nos faz sentir um clima diferente. A gente vê quantas pessoas buscavam a presença do Chico Xavier porque era um homem bom, né? E ele exalava, ele exteriorizava aquele estado de alma. Não só ele, por ser espírita, mas espíritos de outras religiões que conquistaram esse estado de alma, eles também, a pessoa se sente bem do lado deles. Mas aquelas pessoas que estão sempre em conflito, estão sempre com ódio, estão sempre raciocinando com violência, com aquele estado de alma de desequilíbrio, não precisa nem chegar perto dela. Saber ter notícias dela, ficar ouvindo notícias dela, nos fazem sentir mal. Por quê? Ela exterioriza o estado de alma que tem dela. Quando nós desencarnamos, nós nos aproximamos por afinidade. Quer dizer, aqueles que desenvolveram, conquistaram um pouco do reino dos céus, eles se sentem atraídos pela afinidade. E aqueles que são atormentados se sentem atraídos pela tormenta deles. Então, naturalmente, uma reunião de 100 pessoas que desenvolveram uma conquista do reino dos céus, essas pessoas, ao redor delas, elas vão construir, vão exteriorizar um clima bom. É o que a gente observa, por exemplo, na colônia espiritual que o André Luiz relata, Nosso Lar. Ali estão pessoas, não são pessoas puras, mas são pessoas, espíritos, que têm que fizeram algumas conquistas e que têm o propósito de desenvolver essas conquistas espirituais. O ambiente em torno delas é um ambiente de paz relativa, né? Já quando a gente observa naquelas regiões umbralinas, onde estão aqueles espíritos atormentados, em que o que prevalece são as sombras, aquele estado de angústia, aquilo tudo, é a exteriorização do coração das pessoas. Ou seja, a pessoa não fica feliz porque foi para nosso lar. Nosso lar cria um clima agradável, de luz, de paz relativa para a maioria das pessoas que estão lá, porque as pessoas que estão lá estão nesse clima. E as pessoas que estão lá naquelas regiões umbralinas, sombrias, angustiantes, aquele quadro todo, elas não estão sofrendo lá porque estão lá. Aquela região espiritual está naquelas condições porque as pessoas que estão lá estão exteriorizando o ambiente espiritual que elas têm dentro de seus corações. Então, visto isso, é importante a gente entender que quando a Terra for um planeta de regeneração, nós não vamos ter zonas sombrias no mundo espiritual. Por quê? Não vamos ter, porque os espíritos que desencarnam, que vivem na Terra, serão espíritos que estarão em condições elevadas de construção do reino dos céus dentro de si. Só para esclarecer esse ponto. Então, a ideia, quando ele fala aqui, entrar no reino dos céus, não é entrar num lugar no mundo espiritual. Entrar no reino dos céus é entrar dentro do próprio coração, né? Só existe um jeito de fazer essa conquista. Ele diz, não basta dizer, Senhor, Senhor.
Não basta, como ele diz, profetizar em nome dele, ou seja, trabalhar mediunicamente, ensinar, falar, orientar as pessoas para fazer o bem, embora isso seja importante, isso não é suficiente. Não expulsamos em teu nome o demônio. O demônio aqui tem uma ideia de um espírito inferior, não é um demônio naquela característica de um espírito voltado eternamente para o mal. Isso não existe. São aqueles espíritos que obsidiam, que perturbam, e de expulsar em teu nome o demônio. Não basta isso. Não fizemos muitos milagres em teu nome, a gente pode até fazer milagres. Quer dizer, um médico que trabalha, por exemplo, com relação aos olhos, pode muitas vezes devolve a visão para uma pessoa. Isso no passado era considerado um milagre, né? Então, obras importantes, mas isso não é suficiente. Eu então lhes direi, em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Ele não está dizendo que profetizar em nome de Jesus, expulsar os demônios em nome de Jesus, fazer milagres em nome de Jesus, seja uma obra de iniquidade. Não é. As pessoas fazem isso e, paralelamente, elas fazem as obras de iniquidade, as injustiças, as ações infelizes, os desequilíbrios. Então, o que vale não é aquela aparência, né, de fazer as coisas que Jesus manda fazer, mas aquilo que a pessoa faz efetivamente na sua vida, né, que são obras de iniquidade ou não. Então, a pessoa não entra nesse reino dos céus, ou seja, ela não consegue penetrar nesse reino que está dentro dela apenas falando que as palavras Senhor, Senhor, e cumprindo algumas atividades nas obras, na religião que ela professa. Mais adiante, ele continua no item 7. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha sua casa. Então, aqui ele já vai dando, já vai fazendo uma comparação, né? Ele compara a pessoa que ouve o que Jesus fala e pratica. Então, a gente tem que saber o que ele fala. O que ele fala? Jesus fala, acima de tudo, perdoar indefinidamente os irmãos, amar os inimigos, perdoar as ofensas, amar a Deus, amar o próximo. Isso é o que Jesus fala. Ele não diz assim, ó, vocês frequentem o centro, ou frequentem a igreja, frequentem o templo tal, Isso é bom? É, porque a pessoa deve, nessas casas, aprender as orientações de Jesus. Não é uma coisa descartável, é importante isso. Mas é preciso ouvir as palavras de Jesus, principalmente as palavras que nós falamos, e praticá-las. Então, ele diz que ele compara, esse é um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele diz, quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu por estar edificada na rocha. Como é que a gente entende isso? Essa casa, nós podemos entender como a nossa casa mental, como os nossos sentimentos, os nossos valores, né? Que nós dizemos assim, eu acredito, eu creio em Deus, né? Eu sou cristão também, eu sigo os ensinamentos de Jesus, ele diz isso tudo. Mas quando vem a chuva, não é uma chuvinha, é uma chuva, daquelas que a gente vê que que morrem até pessoas, são chuvas violentas, né? Essa chuva são as provas, são as experiências em que a criatura é submetida aos resgates espirituais, aquelas provações difíceis e as expiações. Então, são horas de grande verificação, em que a pessoa vai demonstrar realmente a fé que ela possui.
Então, se ele ouve e pratica, ele está construindo a casa dele, nós estamos construindo a nossa casa em uma rocha, ela é inabalável, como diz Kardec. A fé que pode enfrentar a razão em todas as fases da humanidade é aquela que é racional, né? Fé verdadeira é a que encara a razão em todos os tempos, né? Ele diz aqui no começo, vamos usar a frase dele. Fé inabalável só é a que pode. Meu Deus do céu. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso é uma coisa. Mas ele diz também que a fé ela se torna inabalável quando esses conhecimentos penetram no coração, né? Ou seja, quando penetra no coração, significa que ela faz parte de mim. Enquanto os conhecimentos estão na inteligência, na mente, é como se nós tirássemos o conhecimento de um livro e colocássemos na nossa cabeça. A gente entendeu aquilo tudo, mas na hora em que, mas não necessariamente aquilo está no nosso coração. Ela está no nosso coração quando aquilo passa a fazer parte da minha vida, ela fica inabalável. Quer dizer, a gente sempre faz referência a isso. Eu não tenho dúvida com relação à necessidade de perdoar as ofensas e de amar o inimigo. Intelectualmente, eu compreendo perfeitamente isso. Agora, será que eu sinto isso na hora que eu me defronto com alguém que me ofende, com alguém que me prejudica, com alguém que me persegue? Isso, a minha reação vai ser a reação daquilo que está no meu coração. Se eu me transformei e assimilei aquilo, e eu passo a vivenciar aquilo, isso está no meu coração. Quando ela penetra o meu coração, se eu passo aquilo não é apenas um conhecimento, é um sentimento que eu tenho, aí ela fica inabalável. Então a gente conhece pessoas que às vezes são até analfabetas, mas que são capazes, e já deram demonstrações, de perdoar o inimigo de uma forma impressionante. Então, esse ensinamento está no coração delas. E isso é inabalável. Enquanto existem outras situações, vamos ler o restante aqui. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, as provações, as expiações, as doenças, os sofrimentos, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Então, muitas vezes, a gente passa a vida numa condição de uma pessoa de bem. Nada nos afetou, nada foi significativo. Mas, de repente, vem uma prova difícil, nem sempre com a gente, com um filho, com uma filha, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe. E a pessoa, quantas vezes a gente vê pessoas dizendo assim, eu não acredito mais em Deus. Por quê? Porque Deus fez isso comigo, né? Então, na verdade, a pessoa tem a crença num Deus que existe para fazer a vontade dela. Mas a coisa é o contrário. Nós estamos na Terra, a nossa crença não deve ser a crença num Deus que faz a minha vontade, mas a crença num Deus que eu compreendo que Ele é justo, que Ele é bom e que Ele me ama também, ama não só a mim, mas a todos. E que eu compreendendo isso, eu vou cumprir a vontade de Deus. Eu quero saber qual é a vontade de Deus e vou me esforçar para fazer a vontade de Deus, mesmo que aquilo esbarre, me traga um desconforto aparente, mas aquilo eu sei que vai ser bom para mim. Então é essa a visão. Então o que Jesus ensina aqui
é de uma clareza, de uma sublimidade muito grande. E nós vamos ver que muitas das infelicidades que temos na vida física e na vida espiritual, elas são decorrentes desse nosso descuido. Nós não procuramos mergulhar dentro de nós para buscar a conquista desse reino dos céus. Quantos espíritos que se sentem prejudicados por outras pessoas, por outros espíritos na encarnação, e que buscam a sua felicidade procurando encontrar o seu adversário para persegui-lo. É um engano, é um equívoco isso. Nós deveríamos buscar dentro de nós esse reino dos céus. Porque se eu conquistar esse reino dos céus, a minha infelicidade termina. Porque o reino dos céus é o reino da verdadeira felicidade. Ele vai mais adiante, no item 8. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Então a gente começa a ver que a conquista do reino dos céus não está presa a nenhuma atividade de ordem exterior. Não é isso. Mas a uma integração interior em relação ao próximo. Aquilo que Paulo de Tarso fala, né? Se eu der todo o dinheiro para os pobres, se eu dividir isso com não sei quem, fizer tudo que a gente chama de caridade, de beneficência, e não tiver amor, eu nada sou. Ou seja, isso ele está dizendo que não vale a pena, que não é importante fazer a beneficência, auxiliar os outros, dar roupa, dar comida, fazer isso, fazer aquilo? Não. Ele está dizendo que isso não pode ficar no campo exterior. Eu tenho que ter alguma coisa dentro de mim, algum sentimento, em que eu não passo apenas o dinheiro. Eu passo algo de mim para a pessoa, né? Isso é uma conquista interna, uma conquista interna. E ele coloca que se a pessoa viola esses mandamentos e ensina os homens a violá-los, como é que eu posso fazer isso? Eu sei quais são os mandamentos e digo para a pessoa, olha, se você fizer isso assim, assim, se você fizer, por exemplo, uma promessa de alguma coisa, que é uma relação de compra, como se Deus fosse interesseiro como os homens. Se você fizer isso para mim, eu faço isso, né? Se eu ganhar na loteria, eu vou distribuir muito dinheiro para os pobres. Ora, será que Deus precisa da gente, que a gente ganhe na loteria para distribuir dinheiro para os pobres? Deus não precisa disso. Deus, se ele quiser que uma pessoa tenha recursos, ele providencia isso, consegue fazer isso facilmente. Mas é interessante que a gente condiciona a obra de Deus para me beneficiar e eu dou um troco para ele. Essa é aquela visão, né, de a crença num Deus que eu elegi para fazer a minha vontade. É como aquele você esfrega na garrafa, né? Sai o gênio e você faz 3 pedidos, né? Quer dizer, é uma coisa infantil. Não pode ser assim. Então, quando a gente conhece Deus verdadeiramente, conhece intelectualmente, o que é? Deus é justo, é bom, né? Sabe tudo. Então, eu sei que as coisas que me atingem, elas têm um sentido de elevação espiritual. Eu preciso desenvolver isso. Então, se eu sei disso e ensino os outros a viver de uma forma diferente, eu estou
desviando as pessoas, né? Olha, você fica aqui, você dá um dinheiro para cá, que você vai ter garantia de que a sua vida vai ficar boa aqui na Terra e que depois você vai para o céu. Isso é uma mentira. Não existe isso. Então a pessoa está ensinando o outro a não fazer a vontade de Deus, mas a usar o outro a benefício dele. Não pode ser assim. Então, esse não entra no reino dos céus. Aí vem os comentários do Kardec sobre esse ponto, né? Ele diz assim: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou Senhor se não lhe seguem os preceitos? Isso é interessante. A gente vê pessoas que, quer dizer, no nosso passado, até no nosso presente, nós temos uma simpatia pelos ensinamentos de Jesus, acreditamos nisso. Mas será que acreditamos? Nós acreditamos quando isso se torna coerente com a nossa vida. A gente entende que nós não conseguimos ainda vivenciar integralmente os ensinos de Jesus. Amar os inimigos, por exemplo. Existem outras coisas. Nós não conseguimos. Mas o que eu faço? Me conformo dizendo que é assim mesmo? Ou transfiro isso para um futuro distante? O que eu pretendo? Então, eu sei que tudo que é virtude que eu não conquistei, já que as virtudes representam a conquista das virtudes, representam a conquista do reino dos céus dentro de mim. E a virtude é uma coisa, um valor que está na minha alma, faz parte da minha alma, é uma conquista. Deus, quando a gente desencarna, a gente perde o corpo, perde as posses materiais, dinheiro, tudo, posição, perde tudo. Tudo fica aqui. Mas as nossas virtudes e as nossas imperfeições nos acompanham. Daí a grande surpresa que existe na vida espiritual, quando a pessoa desencarna e fica abismada, poxa, porque ela vai se encontrar consigo mesma. A grande surpresa é essa. Nós não temos nenhuma dúvida de que a vida continua. Mas se nós não trabalhamos para conhecer a nós mesmos, fazer um trabalho de autoconhecimento, refletir sobre o nosso dia e verificar como nós reagimos naquela situação, nós vamos ter surpresas na vida espiritual. Não quer dizer surpresas catastróficas, mas vamos ver quantas necessidades nós vamos ter de trabalho, de renovação íntima. É interessante, hoje eu estava pensando, né? Existem umas frases do mundo, né? Pessoal assim, dinheiro não traz felicidade para ninguém. As pessoas que têm uma visão diferente. Aí chegou outro e fala assim, dinheiro não traz felicidade para ninguém, mas ajuda. Né? O que eles querem dizer? Realmente, a pessoa que tem dinheiro, ela tem, vamos dizer assim, uma felicidade entre aspas. É uma sensação de felicidade, mas, na verdade, é o entendimento de que ela pode satisfazer a sua vontade. O que eu quero comprar, eu compro. Ontem eu estava vendo um filme que o camarada, de uma forma mágica, né, ele sai de uma posição altíssima de Wall Street
e vai viver como um vendedor de pneus, casado com a moça lá, com filhos. E ele fica lembrando, quando ele quer comprar um terno, o terno custa uma fortuna. A esposa fala: "Não, você não pode comprar isso aqui é muito caro." Aí ele fala assim: "Eu tenho saudade." Ele lembra, né? "Eu tenho saudade do tempo o que eu queria, eu comprava. Eu não queria saber de preço, ele tinha dinheiro para tudo." Quer dizer, ele tinha a impressão que ele era feliz, né? Então a pessoa chama isso de felicidade, né? Por isso que o pessoal diz assim: o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. Então a pessoa tem aquela sensação, acha que felicidade é poder fazer tudo o que ela quer. Isso é felicidade para o mundo. Mas a gente começa a aprender com as orientações de Jesus e com as orientações dos Espíritos que trazem Jesus de volta para nós, a ideia de que a felicidade ela vai surgir não é quando a nossa vontade é feita, é atendida, é quando nós atendemos, cumprimos a vontade de Deus. A impressão assim: poxa, mas não está certo, eu queria fazer a minha vontade. Mas quando a gente começa a ver o que os Espíritos dizem, analisar o que Jesus falou, né? Você vê que ele, quando veio à Terra, ele não buscou ser um príncipe. E mesmo assim foi chamado de rei, né? Rei dos judeus. Ele nasceu ninguém o acolheu. A gente fala tanto em acolhimento nos dias de hoje, nunca tem que acolher as pessoas. Na verdade, nós todos temos que acolher Jesus. Nós ainda não acolhemos. Quando nós acolhemos Jesus, nós acolhemos os outros. Mas às vezes as pessoas ficam infelizes porque não foram acolhidas. Jesus não foi acolhido e era feliz. Então, não é a falta de acolhimento que nos torna infelizes. É quando nós não acolhemos Jesus, os seus ensinos e nossas almas, que nos torna infelizes. Eu sei que é difícil para nós conseguirmos ser felizes quando passamos por situações difíceis, quando somos caluniados, quando somos perseguidos e mais outras coisas mais. Mas se nós mergulharmos lá dentro de nós vamos encontrar essa felicidade. Então a visão, Jesus vem trazer uma visão diferente. No mundo espiritual, os espíritos que perseguem os outros, eles dizem que são infelizes porque os outros fizeram aquilo com eles. Não é verdade. Os que fizeram a injustiça com eles é que são infelizes, né? Então, nessas condições, eles deveriam, quer dizer, nós, no mundo espiritual, devemos olhar os nossos ofensores numa condição de piedade para com eles. Como Jesus falou quando estava na cruz: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. É isso mesmo, não sabe, não tem noção. A gente não chama assim, fulano é sem noção. Quando a pessoa mete os pés pelas mãos, faz um monte de bobagem, ele não tem noção. Realmente, muita gente não tem noção na vida terrena. Então, todos nós que reconhecemos a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. É interessante que às vezes a gente se diz, você vê em algumas religiões
pessoas, não vou nem falar religião, pessoas religiosas que defendem o aborto, que defendem a pena de morte. É uma coisa contrária a todas as leis que nós temos conhecimento de ordem espiritual, todas as revelações espirituais que chegam não apoiam essas atitudes, não apoiam. Agora, o fato de a pessoa cometer um erro não quer dizer que a vida dela está perdida. Não existe isso. Saulo de Tarso foi responsável pela morte de muita gente, por tortura de muita gente, cristãos. Mas quando ele encontra o Cristo, quando ele compreende, quando ele faz a sua renovação, começa a fazer a sua renovação, e há momentos que ele diz assim: aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu detesto eu faço. Olha só, o que é isso? É o espírito em luta. Jesus não está pedindo de nós a perfeição agora, que nós não podemos dar. Não digo a perfeição absoluta, absoluta em termos de espírito, relativa em relação a espírito criado por Deus. Essa pureza total. Mas a perfeição possível aqui na Terra. A perfeição possível aqui na Terra é o que Jesus exemplificou. Ele não veio nos mostrar a condição do espírito puro. O que o espírito puro pode fazer? Mas ele nos mostrou aquilo que um espírito imperfeito, como os que habitam a Terra, podem fazer aqui na Terra. Perdoar os inimigos, amar, orar pelos que vos perseguem e caluniam, por aí, vai por aí, uma série de coisas. E fazer a vontade de Deus, e por aí vai, muitos ensinos dele. Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus, isso é o que nós podemos fazer. Então, nem sempre, quando a pessoa diz que é cristã, né? No cristianismo dos cristãos, né? Tem o cristianismo do Cristo e o cristianismo dos cristãos. O cristianismo dos cristãos, nós fizemos guerras, não só na expressão católica, mas na protestante também, em outras expressões, porque não é a religião que nos faz isso, é a pessoa que não se transforma. Fizemos torturas, perseguimos e nos dizemos cristãos ao longo da história. Mas de que serve de chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Quer dizer, o cristão é aquele que simplesmente diz que Jesus está certo? Ou é aquele que segue os preceitos de Jesus? Ou que, pelo menos, luta para seguir os preceitos do Cristo? Nós não somos chamados para viver de uma forma irresponsável, nem de uma forma paranoica. Né? Não, mas eu não consegui fazer. Luta, levanta de novo e volta a trabalhar, a vencer as dificuldades, as inferioridades. Esse é o projeto. Quando Jesus chega e diz para nós que ele não veio trazer paz à terra, mas a espada, é uma grande verdade. Não é que ele veio trazer a guerra. Ele diz que fica um contra o outro, né? Olha, dentro da gente, a gente não fica mais acomodado. Por quê? Porque é como se nós... É como se nós não, é a realidade. Nós somos um espírito com dificuldades, com tendências inferiores, conquistadas ao longo dos séculos, dos milênios. A violência que nos caracteriza não é uma questão do corpo,
É da alma que veio acumulando isso ao longo do tempo. O ódio, essas coisas todas infelizes, inferiores, que a gente espalha, isso é coisa de inferior. São aquilo que no livro Libertação fala, são coisas que estão arraigadas na mente, né? Cristalizadas ali, enraizadas, atitudes enraizadas no espírito. Quando a gente ouve a mensagem de Jesus, ela incomoda. Eu lembro do Cacate, né? Nas reuniões do ERG, ele gostava das reuniões em que ele saía arrasado, né? Falava, numa avaliação, ele falou isso, achei tão engraçado. Eu saio daqui assim. O que é esse arrasado? Não é diminuído. É aquela. Quando a gente ouve os ensinamentos de Jesus, a gente vê o quanto nós temos que mudar. Quando a gente lê um livro como Paulo Estevão, a gente fica com vergonha. Fala, meu Deus, eu tenho que mudar muita coisa. Quando a gente lê o livro Renúncia, a gente admira Alcione e vê como nós temos que mudar para chegar aos pés de um espírito daquela ordem. Quando a gente vê a experiência de Célia, lá nos livros de Emmanuel, naqueles romances, a gente fala, meu Deus do céu, tem que mudar muito. Então, começa uma luta dentro de nós, do homem velho que nos domina ainda, e o homem novo que quer surgir, que precisa surgir. Então, a gente não fica em paz, porque a paz do mundo é a paz do pântano, parado, estacionado, paralisado. A paz do Cristo, ela, na faixa em que nós nos encontramos, é a paz que é sustentada por um esforço de renovação, que lá no futuro vai se transformar nessa tranquilidade, mas mesmo ali vai estar envolvida com a necessidade de colaborar com os espíritos que estão em luta e dificuldade, como Jesus fez. Ele não ficou em paz, sereno, no mundo espiritual, enquanto aqui as pessoas se perdiam moralmente, espiritualmente. Ele veio até nós, sentiu as nossas imperfeições, não esperou que a humanidade aderisse imediatamente. Não. Ele sabia que havia já um grupo de pessoas, de espíritos encarnados, capazes de começar a assimilar os seus ensinamentos. E eles que foram distribuindo pelo mundo. Surgiram distorções? Surgiram. Mas a visão de Jesus foi o quê? Não tem importância. Depois eu mando o Consolador para trazer de volta os meus ensinos. Tirar aquelas coisas que foram acrescidas, desnecessárias, e que desvirtuaram o trabalho de renovação do espírito. E traz agora, o Espiritismo vem nos chamar a esse processo de luta, né? Mas de que serve lhe chamarem mestre o Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Né? Então, Kardec ele nos coloca. O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Ou seja, o verdadeiro espírita não é o perfeito. Agora, ele já demonstra uma transformação, já consegue mudanças. Mas tem outras áreas que ele está em luta para vencer. Isso caracteriza o verdadeiro espírita. Então, é um processo de renovação e de adesão aos ensinos do Cristo. Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? É uma contradição isso. Como é que a gente pode se dizer cristão e, ao mesmo tempo,
fortalecer o orgulho, manter o egoísmo, não vencer a cupidez e as paixões. Quer dizer, seguir o Cristo, ser cristão, é estar disposto a um trabalho de renovação, de mudança íntima. Compreender a vontade de Deus. Lógico, se eu passo por uma aprovação difícil, uma pessoa que tem um filho que desencarna, doente, tem notícia de pessoas jovens em que surgem doenças, por exemplo, câncer no cérebro, ou jovens que passam, às vezes, uma vida normal e, de repente, vai para uma cama e fica décadas no processo de sofrimento. Você não pode dizer assim, eu estou feliz porque ele está doente. Não, não é isso. Mas a gente sabe que aquela experiência ali significa um resgate e que eu tenho que acatar aquilo, né? Importante. Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Como é que é isso? Eu serei discípulo de Jesus se eu não melhoro, se eu não tenho tolerância, ou pelo menos que eu esteja trabalhando para ter tolerância, para ser mais caridoso. Talvez eu não consiga ser um Chico Xavier, uma irmã Dulce, mas eu posso ser melhor, não do que eles, mas melhor do que eu. O que Jesus espera de nós não é que nós sejamos melhores do que os outros, mas que sejamos melhores do que nós temos sido até hoje. E isso é um trabalho de renovação. Esses daí serão discípulos, serão seguidores de Jesus? Não. Porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Olha o coração aí. Às vezes a gente sempre bate nessa tecla aí. O coração não são aqueles gestos afetuosos apenas. Isso também é. Mas é uma coisa mais profunda, né? Não é uma coisa que você faz que agrada os outros, mas é aquilo que está lá dentro do coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Olha só, Deus conhece profundamente cada um de nós. O fato de nós termos belas palavras, né? Termos destaques onde estivermos, no campo religioso ou outro, isso não nos torna melhores, nos torna mais responsáveis, isso sim. Cada um está numa área que Deus encaminhou para servir. Veja só, André Luiz, lá no nosso lar, ele tinha vontade de ser médico em nosso lar. Mas o primeiro emprego, vamos dizer assim, emprego entre aspas, a atividade que ele teve lá foi limpar o chão. Então, ele recebeu a informação que eu achei muito interessante. Um título universitário, principalmente na época de André Luiz, hoje nem tanto, talvez, por causa do mercado de trabalho difícil. Mas na época de André Luiz, e também aqui, as pessoas pedem currículo, os cursos que a pessoa tem dão uma importância muito grande para a pessoa, dependendo do curso que a pessoa faz. Mas para o mundo espiritual, ele soube que um título significa uma licença para servir. Se você tem o título lá e não serviu, você não cumpriu a sua missão.
Se você desempenha um cargo alto, um juiz, um parlamentar, um presidente, o que for, um embaixador, um prefeito, um governador, Deus espera da pessoa que ela sirva e não que ela se sirva do cargo que ocupa. Então, os cargos não dão privilégios. Aqui tem privilégio. No mundo físico, as pessoas que ocupam posições elevadas têm privilégios. Mas no mundo espiritual, elas têm responsabilidades. Se ela cumpriu ou não. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhe responderá: Não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios. É muito fácil a gente falar em Deus, falar da crença em Jesus. Isso é o que os lábios dizem. Mas os atos desmentem o que a pessoa diz. Que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel. Se o coração da pessoa destila ódio e fel, ela é cristã verdadeiramente? Não é. Que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome. Quantos espíritos, ainda hoje, vêm às reuniões mediúnicas e que são adversários do Cristo, sem que o Cristo tenha feito qualquer coisa contra eles, mas que os cristãos fizeram, ditos cristãos entre aspas, e que fizeram dizendo que era em nome do Cristo. Então é terrível isso. Que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Ou seja, você não alcança o reino de Deus está dentro do coração, se não for através da brandura, da humildade e da caridade. Não basta a pessoa dizer que crê. Não basta ela dizer que esteve nos templos de todas as expressões religiosas tantas vezes, que fez isso, fez aquilo. Não basta. É preciso saber se ela é branda, se é humilde, se é caridosa, no sentido amplo da palavra, no sentido que Paulo de Tarso fala sobre a caridade. Para vós haverá prantos e ranger de dentes. Quando que vai haver pranto e ranger de dentes? Enquanto a pessoa está nas condições de fazer o que quer, ela diz que está feliz. Ela está feliz, está sorrindo, né? Ela está fazendo o que quer. Está em paz, aparentemente. Quando que vai haver prantos e ranger de dentes? Quando ela cair na real. Quando desencarnar, nós aqui, que já estivemos em várias posições em vidas passadas,
Quando é que nós sentimos prantos e ranger de dentes? Porque tudo que nós fazemos tem consequências. E o perdão de Deus qual é? O perdão de Deus é muito justo. O perdão de Deus envolve, inicialmente, o nosso arrependimento do que fizemos. Leva tempo para a pessoa reconhecer isso. Reconhecer que errou. Depois, logo em si, já imediatamente, a pessoa já começa a sentir as consequências. Ela, ué, cadê o... Eu era rei aqui na Terra, pensei que ia chegar rei no mundo espiritual e não cheguei. Então a pessoa já começa a sofrer, vamos dizer assim, a casa dela ruiu, o castelo dela de poder caiu no chão. E aí a pessoa já começa a sofrer, por quê? Porque a vontade dela parou de ser atendida. Mas Deus está pronto para perdoar. E como é que vai perdoar? Vai perdoar quando a pessoa voltar para reparar os seus erros. Aí eu me lembro, é interessante que a nossa vida, ela está relacionada com a nossa vida atual e com as nossas vidas anteriores. Não é só a última existência, são outras tantas. Naturalmente, a gente não aguenta resgatar todos os erros de todas as vidas, não aguenta. Então, Deus vai parcelando, né, o nosso resgate. E aí, eu lembro de um caso do Divaldo Conta, que um companheiro espiritual, né, um companheiro espírita, desencarnou, esteve com ele, e depois voltou, esteve com ele, assim espiritualmente, né? E ele perguntou: qual foi a grande alegria que você teve no mundo espiritual? Ah, quando eu fui acolhido, né, numa era um trabalhador, tinha muitas realizações, e os nossos amigos vieram me visitar. Então foi um momento muito feliz. Visita do Dr. Bezerra, visita de fulano, foi muito feliz. E passou um tempo ali, aí chegou uma hora que ele falou assim: agora você precisa ir ver alguma coisa. Ele levou ele para um vale no mundo espiritual, muita gente gritando, né? Gritando, e aí ele falou assim: e as coisa mais triste, mais difícil que você teve no mundo espiritual? Que ele foi levado a essa região, o pessoal gritando, e eles gritavam o nome dele. Aí o espírito falou para ele: olha, esse pessoal todo aqui é um pessoal que você prejudicou muito em vidas passadas. Então agora você vai ter um período para ajudar essas pessoas a se restabelecerem. Aí falou: por isso que eu estou aqui de volta. Eu vou começar a enviar essas pessoas para você me ajudar a ajudá-las. Então imagino que seja aquela obra em que ele recebe e educa aquelas crianças que estão lá, né? Que crescem e tudo mais. Então, aí é o perdão de Deus, que a consciência se acalma. Por quê? A criatura, os desvios que a pessoa teve fazendo a sua própria vontade, agora voltaram ao equilíbrio, fazendo a vontade de Deus, que é o caminho para a felicidade. Então, esse é o perdão de Deus. Não é uma mágica, não é uma cerimônia, não é uma promessa vazia. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. Não é assim. Não é assim que funciona. Se você desviou alguém, você vai reconduzir essa pessoa ao campo do bem. Nem sempre é fácil. Se você prostituiu uma moça
desencaminhou-a. De repente, uma das possibilidades é você receber essa moça como filha, que vai ser desequilibrada nessa área sexual, e você vai reconduzi-la ao equilíbrio. Esse é o perdão de Deus. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante Ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Então, para os nossos irmãos espíritos desencarnados, a única forma de nós obtermos a paz não é absolutamente a perseguição dos adversários, dos algozes do passado. E para nós que estamos encarnados, mas sim vivenciar a lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Então, às vezes a gente fala assim, existem muitos caminhos que levam a Deus. Eu até entendo o que a pessoa diz, né? Mas, na verdade, só existe um caminho. É viver, praticar a lei de amor e de caridade. Só existe esse. E quando o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação, ele não está, ele está dizendo que essa salvação nós devemos entender como iluminação. Você só pode ficar iluminado, desenvolver as luzes dentro de si, conquistando o reino dos céus, vivendo a caridade nesse sentido mais amplo que Paulo coloca. Constituem não só, quer dizer, são eternas as palavras de Jesus porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Isso aqui é muito importante. Na estabilidade das coisas da vida terrestre. Eis porque, olha só o que ele diz aqui. Todas as instituições humanas, o lar, qualquer coisa, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Por isso que a gente vê como o ambiente da política é instável, porque as pessoas não seguem essas leis. Elas seguem os interesses pessoais. As religiosas também, os sociais, tudo. Vou até ler de novo. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. Olha só que coisa boa, né? As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Então, a coisa Jesus tem muita razão, né? Na época de Jesus, os judeus tinham grandes debates com relação ao domínio de Roma sobre eles. E eles queriam se libertar de Roma. E tem aquele momento em que eles não suportavam o tributo que Roma impunha. Aliás, ninguém gosta do tributo, né? Por isso que a palavra é imposto. Não é voluntário, é imposto. Eles não gostavam do imposto de Roma, nem os brasileiros gostam do imposto
do governo, nem os americanos, ninguém gosta, né? Ou seja, ninguém gosta de dar dinheiro nenhum, né? Mas ele diz o que é para eles. Pega, me dá uma moeda aí. De quem é essa face? É de César. Então dai a César o que é de César. Ou seja, Jesus não estava preocupado naquela hora a mudar os esquemas de governabilidade do mundo. Porque isso, para você arrumar isso, você tem que arrumar o coração humano. Quer dizer, nós só teremos uma estabilidade verdadeira no mundo de regeneração. Porque no mundo de regeneração, não digo no começo, mas a tendência será que os interesses coletivos prevaleçam acima dos interesses pessoais egoísticos, personalistas. Então, por isso que a tarefa espírita está voltada, não que cada um deve ter a sua cor política, as suas preferências, as suas avaliações, mas o espiritismo, a missão verdadeira do espiritismo é desenvolver no coração dos homens o sentimento de justiça, de amor, né? Para vivenciar a partir dele a lei de amor e de caridade. De amor, justiça e caridade. Então, isso é importante. Então, meus amigos, meus irmãos desencarnados que nos ouvem, meus irmãos encarnados que estão aqui, a nossa mensagem de hoje, que a verdade não é nossa, é de Jesus e explicada por Kardec, é de grande utilidade para nossas vidas, para um caminho de conquistarmos esse reino dos céus dentro de nós, esse reino de Deus dentro de nós. Deus é perfeito. E não colocou do lado de fora, ele colocou dentro da gente. É só mergulhar dentro da gente, ver onde que tem sombra, retira a sombra, acendendo luz e renovando as nossas almas. Então, são as nossas palavras de hoje. Profundamente feliz de estarmos reunidos aqui, lendo, refletindo sobre as mensagens de Jesus. Muito, muito feliz. E muito feliz por vocês estarem aqui. Que Deus nos abençoe e que sigamos em frente. Vou pedir para minha querida companheira Vera fazer a nossa prece. Tá bom. Boa noite a todos, que eu não tinha cumprimentado ainda. Então, vamos unir os nossos pensamentos, unir os nossos sentimentos. Nós somos todos muito amigos, muito queridos. E vamos pensar em Jesus, nosso mestre maior. Que bom estarmos aqui juntos, estudando, ouvindo palavras que nos fortalecem o ânimo, a coragem. Que bom que estarmos aqui. Mestre querido, muito obrigada, Senhor, por nos permitir que possamos estar juntos, que possamos estar conversando, estudando o Evangelho, convivendo com os nossos irmãos, mesmo que assim, à distância. Muito obrigada por todas essas oportunidades. Nós estamos muito agradecidos por tudo que temos, por tudo que recebemos, e podemos dizer, Senhor, que dentro das possibilidades aqui da Terra, nós somos felizes. Estamos sendo felizes, mesmo nessa época de tanta tristeza, porque estamos unidos, porque estamos falando do seu Evangelho, porque estamos juntos. Muito obrigada, Senhor.
Que a sua paz se faça em todos os lares, nos nossos lares, em todos os lares do nosso planeta, onde há tanto sofrimento, tanta dor. Nós rogamos por esses corações tristes, pela perda de entes queridos. Nós rogamos, Senhor, por aqueles que estão na luta para vencer a enfermidade. Estamos pedindo, Senhor, a sua inspiração, o seu amparo para os pesquisadores, para que encontrem um caminho, Senhor. Caminho de cura, de paz, de tranquilidade. Muito obrigada, mestre querido. Que a sua paz se faça em todos os nossos corações. Fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus.